mas um dos nossos internautas, ele disse o seguinte: há aqueles que afirmam que Chico Xavier é a reencarnação de João Evangelista e Kardec. Aí eu fiz uma pergunta, inclusive, até nos chats de outras oportunidades que a gente estava te assistindo, a respeito da figura de Flávia, que é o mesmo período em que viveu, né, João Evangelista, e no caso Kardec, há uma entrevista na rádio, onde Herculano Pires desenvolveu um trabalho muito bacana, no Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de Araraquara, e o Chico diz de própria voz que ele não é a reencarnação de Allan Kardec. Então, agora das suas colocações, Wagner, para que a gente possa dirimir de todas as maneiras e possíveis for, essa dúvida com relação ao que as pessoas têm a afirmar tantas coisas absurdas como a gente tem ouvido ao longo do caminho. Nessa entrevista, em que ele responde ao professor Herculano Pires, de grata memória, porque era doutrinário, e sacudiu esse pó de igreja que existe nas nossas instituições e nas nossas vidas, por isso que esses temas ficam assim, ó. Isso é egregismo. Quem propõe isso são os ex-inquisidores, sacerdotes reencarnados. Adoram essa santificação, essa adoração, essa mistura toda. Então você vai ver o seguinte, que ele responde que até aquele momento, os espíritos que o assistem nunca afirmaram que depois de Kardec ele reencarnou, nem aqui nem em Alhures. Ou seja, Kardec não voltou. Não voltou. O Chico teve oportunidade aqui na União Espírita Mineira de, quando ele foi psicografar numa sessão especial que prepararam para que aquele grande crítico literário, Agripino Grieco, isso na década de 50 ainda, quando ele psicografou páginas de poetas do irmão Chico, do Humberto de Campos, e o Agripino Grieco, que tinha rubricado as folhas e investigou o fenômeno, quando ele leu tudo, ele ficou assombrado pelo estilo dos autores. E nessa noite, na União Espírita Mineira, diante de toda a diretoria, o Chico explicou duas coisas. Primeiro, nós temos aqui em espírito a presença do nosso grande codificador Allan Kardec, que se trata do mesmo espírito João Batista, que é o patrono da União Espírita Mineira. Ele fez essas duas revelações. Então a gente não conta isso para as pessoas acreditarem, porque isso foi tratado numa instituição, numa federação. Depoimentos. Além de outras coisas. O Arnaldo deu depoimentos que quem ensinou Chico a ler e entender o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque ele não entendia o vernáculo, né? Ele não tinha nem quarto ano completo, aos 17 anos, ele contou que durante meses, ele contou isso para Arnaldo fez uma pergunta muito lógica para ele. Durante meses, um espírito luminoso, muito luminoso, o assistiu, até que ele recebeu um livro de presente que tinha a efígie de Allan Kardec, que ele não conhecia. E quando Allan Kardec veio, ele olhou para a efígie e olhou para Kardec. E Kardec disse assim para ele: em retribuição, minha filha, primeira coisa, minha filha, que o Chico é reencarnação feminina, todo mundo sabe disso, né? Tem várias reencarnações femininas. Minha filha, em resposta, ou em retribuição ao que você fez por mim, recebendo o Espírito Verdade para revisar o Livro dos Espíritos, eu me propus lhe ajudar a entender a obra. Foi a resposta. Aí o Arnaldo perguntou para ele assim: mas Gustosura, quando você recebeu muito antes a visita da Rainha Santa de Portugal, que apareceu em luz para você no seu quarto, você falou que via até a sujeira do chão com a luz dela, porque não tinha luz elétrica e a vela estava apagada? Ele dormia em chão de adobe. Ele falou assim: você conseguiu perguntar para ela quem ela é. Por que você não perguntou para aquele espírito luminoso que durante meses te assistiu sem você saber quem era, até ver o retrato dele? Ele falou assim: Naldinho, a luz dele era tanta, a autoridade era tanta, que eu tive uma vergonha medonha de perguntar qualquer coisa para ele. Olha a autoridade moral do espírito. O Chico disse para Arnaldo: agora, se vocês acham que o Chico é um mentiroso, joga a obra dele e ele fora. Fica com os palpites.
Porque tem um monte de palpiteiro aí querendo que ele seja o que ele declarou que não é.